aberta a 34ª sessão ordinária da segunda Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 33ª sessão. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovada. Está aprovado. Consulto doutora Letícia, muito digna procuradora do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse processual antecipado em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, excelência, obrigada. Ok. Relato os itens, comecemos pelos itens estaduais, relatos a que estão a meu cargo. Item 1, trata-se das contas anuais da Fundação Pro Sangue e Hemocentro. Esta conta integrou a sessão do nossa Câmara. Naquela ocasião houve pedido de vista, eu já havia votado, houve pedido de vista do conselheiro Sidney Beraldo. Retornou à pauta, proferiu o voto pela regularidade divergente do meu voto e pediu vista o conselheiro Valdenir Antônio Polizerti. Senhor presidente, doutor Antônio Roque Stadini, senhor conselheiro, doutor Sidney Stanel Beraldo, senhoras procuradoras do MPC e PFE, demais presentes. Diante das posições contrárias entre os eminentes conselheiros, pedi vista para melhor inteirar-me do balanço geral da Fundação Pro Sangue e Hemocentro de São Paulo, em que pesem os relevantes argumentos do relator no sentido da irregularidade das contas. Também entendo, como revisor, que as falas apresentadas podem ser relevadas. A principal delas é a situação econômico-financeira desfavorável, mas essa também, ao meu ver, não decorre de ações de seus responsáveis. A Fundação depende economicamente dos recursos do governo do Estado e dos defasados valores repassados pelo Sistema Único de Saúde. A outra falha seria a relação aos precatórios, mas aqui também não se trata de responsabilidade da Fundação, já que em vários anos que os débitos judiciais fazem parte de centralização no âmbito da PGE. E, por fim, tendo relevado a falha referente aos aditamentos, e diante dos irrisórios valores envolvidos, que vieram aos autos, somente 2 aditamentos, um de R$150 e um de R$500, creio que aqui cabe também somente severa recomendação aos administradores. Nesse sentido, com todo respeito, acompanho o voto do revisor. Em discussão, encerrada a discussão, portanto, Fundação Hemocentro, exercício de 2009, é designado o relator, o conselheiro Sidney Beraldo, sendo vencido o presidente, que era pela rejeição das contas, acompanhado que foi por o conselheiro Valdenir Antônio Polizerti. O conselheiro Beraldo fica como relator. Agora, aprovado, portanto, o voto do revisor. Relato o item 2 a 7 e 11. 2 a 7 e 11, determinando desde ajuntadas, relatórios individualizados, são contratos e convênios que tiveram manifestação favorável da Casa, de PFE e do MPC. Meu voto é também pela regularidade dos atos aqui examinados com as recomendações dos autos. Em discussão, votação, aprovada. Só para título de ilustração, no item 3 é uma ETEC de Rio Grande da Serra. E, curiosamente, hoje saiu o decreto do governador criando esta ETEC lá em Rio Grande da Serra. Curiosamente, no dia da votação do convênio, saiu aprovando aqui, só para registro. Ok. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Agora eu relato em conjunto 8 e 10. Convênios, prestações de contas, relatório disponibilizados. Processo foi autuado por determinação desta Corte após levantamento para operação Palmara da Polícia Civil e do Ministério Público, que apurou irregularidade no convênio do CDHU. Nossa fiscalização não constatou irregularidade no ajuste, mas diversas ocorrências na execução do convênio. As diversas ocorrências levantadas não foram saneadas, restando caracterizadas as falhas nas medições e comprovações. Por esta razão, acompanho a TJ-MPC, voto pela regularidade do convênio, mas pela desaprovação da prestação de contas, determinando a devolução do saldo glosado e que se instaure o processo de tomada de conta, bem como remessas ao Ministério Público Estadual. Em discussão,
votação, aprovado. Agora o item 9, contrato do DR Empresa Condso, relatório disponibilizado. A matéria se encontra em discussão diz respeito à não observância do artigo 1º, inciso 2 da Lei Estadual 9.076, devido à falta de atestado de responsabilidade técnica. Considerando que as regras legais da lei não foram obedecidas, bem como infringência à lei de licitação pela não formalização do termo, voto pela irregularidade da matéria, com aplicação dos incisos 15 e 27 do artigo 2º da 709. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Sidney Beraldo. Itens 12 a 15. Senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro substituto, doutor Valderir Antônio Polizelli, procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Letícia Formoso Delcim Matuque Feres, procuradora da Fazenda, doutora Evelyn Moraes de Oliveira, doutor Sérgio Rossi, nosso secretário, senhores funcionários. Relato o item 12, que versa sobre o contrato precedido de pregão eletrônico celebrado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública com Verde Mar Alimentação Limitada para a prestação de serviços de alimentação para os presos recolhidos na cadeia pública de Franca. A instrução é dividida. Acompanho a unidade de economia da TJ e da PFE. A publicação do edital obedeceu às normas da legislação aplicável à matéria, que exigia a divulgação no sítio eletrônico, no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação local, já que o valor estimado era superior a R$ 650 mil. Ademais, foram enviadas mensagens eletrônicas às empresas cadastradas na classe desses serviços do sistema BEC. As demais falhas, ainda que possam merecer recomendações, não se mostraram com potencial para restringir a competitividade do certame. Voto, assim, pela regularidade da concorrência e do contrato em exame, com as recomendações assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação, aprovado. O item 13 versa sobre termos de prorrogação e de ratificação a convênio celebrado pela Fundação Casa e a Comunidade Terapêutica Só por Hoje, tendo por objeto a cooperação no atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa já julgado regular. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade da matéria com as recomendações assinaladas. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto, com a permissão de Vossa Excelência, os itens 14 e 15. Os referidos itens tratam da comprovação de aplicação de recursos públicos repassados pela Secretaria da Educação, a MTU, nos exercícios de 2011 e de 2012, em decorrência de convênio celebrado para ampliar a acessibilidade dos alunos com necessidades especiais das escolas, da rede pública estadual e daqueles atendidos pelas entidades assistenciais conveniadas com a Secretaria. Meu voto acompanha a instrução favorável no sentido da regularidade da prestação de contas apresentadas pela MTU com as recomendações assinaladas. Em discussão, votação, aprovado. Agora a palavra do conselheiro Valdenir Polizelli. Item 16, solicita retirada de pauta com retorno ao gabinete. Ok. O item 17 é termos aditivos a contrato celebrado pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, e o consórcio PHL, tendo por objeto a prestação de serviços de engenharia para gerenciamento e fiscalização de obras. A licitação, o contrato e 2 termos aditivos precedentes foram julgados regulares. A TJ é pela irregularidade, a PFE é pela regularidade.
Possíveis divergências de quantitativos, números de vistorias e medições detectadas pela ATJ foram solvidas com as alegações defensórias. Como enfatizado pela FDE, nos termos em exame não houve acréscimos de serviços e o valor atualizado do contrato manteve-se inalterado desde a celebração do termo. Ante essas considerações, meu voto julga regulares o primeiro termo de retificação e terceiro aditamento, e legais os atos determinativos das despesas. E toma conhecimento das complementações do valor e prazos de validade das fianças inicialmente prestadas. Em discussão. Votação aprovada. O item 19, eu solicito a retirada de pauta com retorno ao gabinete. E o 18? Então, e solicito em conjunto o item 18 e 20 a 22. E o 19 18, 20 e 22. 20 a 22. 20 a 22. E o 19 eu solicito retirada de pauta. Pois não. A instrução é unânime pela regularidade e os votos também. O item 18 trata da prestação de contas decorrentes de convênio referente ao exercício 2011, firmado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, com o município de Viradouro, tendo por finalidade a produção de 251 unidades habitacionais. O item 20, prestação de contas do exercício 2011, decorrente de contrato de gestão firmado pela Secretaria da Saúde com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, para operacionalização e gestão do Hospital Geral de Guarulhos. O item 21, prestação de contas do exercício 2012, convênio firmado pela Secretaria da Educação, Diretoria de Ensino da região de Capivari, com vários municípios para transporte de alunos. O 22, prestação de contas do exercício 2011, convênio firmado pela Secretaria de Educação, Diretoria de Ensino da região de Bauru, com a Prefeitura de Bauru, para transporte de alunos. Relatórios já disponibilizados. E tendo em vista a boa ordem das matérias de exame, voto pela regularidade de todos os atos neles tratados, sem embargo das recomendações constantes nos itens 18, 20 e 22. Em discussão, votação aprovado o voto relator. Encerrada a sessão estadual, com os agradecimentos à doutora Evelyn de Oliveira, muito digna procuradora da Fazenda, passamos à nossa sessão municipal. Vamos fazer uma inversão para os processos que há sustentação oral e os advogados já chegaram. Vamos então ao item 85, conforme essa Câmara está tratando a matéria. O índice 85 é relator o conselheiro Valdenir Polizelli e chamo a doutora Cláudia Laterça Batista. É o consórcio do Ribeirão do Piraí. O item é 85. Ok, tem a palavra o conselheiro Valdenir. É o recurso ordinário interposto por José Geraldo Garcia, ex-presidente do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão de Piraí, representado por seu procurador legalmente constituído, em fase de sentença que julgou irregular as contas da entidade relativas ao exercício 2008, aplicando multa ao gestor de 200 UFESPs. Motivar a decretação da irregularidade das contas a falta do relatório de atividades envolvidas, escrituração contábil em desacordo com a Lei 6404 e falta dos livros e registros obrigatórios, impedindo ainda também a conferência em loco da fiscalização, não encaminhamento das informações referentes à ordem cronológica e ausência de controle interno. Esse é o relatório. Palavra a doutora Cláudia para a sua defesa. Excelentíssimo conselheiro presidente, doutor Antônio Roque Cittadini, excelentíssimo conselheiro Sidney Beraldo e excelentíssimo auditor, substituto de conselheiro, o senhor Valdenir Antônio Polizelli. Eu peço uma correção. Eu fiz o requerimento de sustentação oral em nome do consórcio, mas o recurso apresentado foi em nome do gestor à época, senhor José Geraldo Garcia, portanto, a minha sustentação é em favor de José Geraldo Garcia. A decisão de irregularidade dessas contas, ela foi fundamentada especialmente no cumprimento parcial das finalidades para os quais o consórcio foi instituído, bem como a falhas relacionadas a aspectos contábeis. O recurso ordinário procurou exatamente demonstrar o contrário,
Ou seja, que dentro das condições do consórcio, efetivamente houve o cumprimento das finalidades para os quais ele foi instituído. E também foram rebatidas as falhas relacionadas aos aspectos contábeis. E por que eu falo dentro das condições do consórcio? Porque o consórcio intermunicipal do Ribeirão Piraí ele foi criado em meados de 2003. Ele foi criado antes mesmo da lei que estabeleceu os consórcios públicos. E, em 2007, ele era uma pessoa jurídica relativamente nova. Eu ouso dizer que eles ainda estavam aprendendo a ser consórcio. E, de qualquer forma, o que se comprovou nesses autos, eu entendo que ficou bastante comprovado, foi justamente que as finalidades do consórcio foram cumpridas. Eu vou só citar algumas, não vou me estender. As ações que foram executadas em 2007 resultaram em disponibilização de verba do FEIDRO para a elaboração de um estudo de viabilidade da implantação da barragem do Ribeirão Piraí. Essa verba, esse convênio com o FEIDRO foi assinado em 26 de dezembro de 2007 e foi executado ao longo dos exercícios seguintes. E esse projeto, em 2011, recebeu um prêmio, o Prêmio COFEIDRO, como melhor projeto na modalidade de aproveitamento múltiplo e promoção do uso racional dos recursos hídricos. Ainda no exercício de 2007, no final do exercício, foi assinado um convênio com o DAI para a elaboração de um projeto de engenharia e para a execução do barramento do Ribeirão Piraí. A execução desse convênio foi concluída em 2012, através do qual foram elaborados tanto o projeto básico da barragem como o relatório ambiental preliminar. Essas iniciativas do ano de 2007, isso tudo começou em 2007. Por causa dessas iniciativas, associadas a outras que se seguiram nos exercícios seguintes, isso tudo resultou, em agosto de 2011, em disponibilização de recursos do PAC da ordem de 57 milhões para a construção da barragem. Ou seja, se não houvesse nenhuma atividade no exercício, isso não teria acontecido, não se teria chegado nesse ponto. Então, o que é importante entender, e aí eu vou invocar as decisões que foram proferidas nos exercícios de 2008 e 2009, porque em 2008 e 2009 as contas foram aprovadas. E a decisão proferida nas contas de 2009 disse o seguinte: a entidade atendeu às finalidades para as quais foi criada. Haja vista que as atividades desenvolvidas no período coadunaram-se com seus objetivos. Ou seja, não é porque ela deixou de executar atividades que constavam do seu objetivo social, é que ela não exerceu, não se pode dizer por isso que o consórcio não exerceu a sua finalidade. Mas, porque, como se disse em 2009, as finalidades para as quais foi criada se coadunaram com seus objetivos, e exatamente isso que aconteceu, aquilo que ela desenvolveu no exercício estava de acordo com seus objetivos, então houve efetivamente o cumprimento das finalidades. A decisão, a decisão recorrida, ela diz o seguinte: olha, você não fez isso, você não fez aquilo, isso está no seu objetivo social, mas e aquilo que foi feito? Isso tem que ser considerado. Na criação do consórcio, existem inúmeras finalidades registradas, mas o consórcio vai crescendo, vai ganhando força, vai aumentando o seu espectro de atividades. E aqui ele tinha apenas 3 anos e meio de formado. E tudo o que foi feito foi extremamente importante. Resultou num recurso de 57 milhões do PAC em 2011. Além disso, a decisão proferida também criticou aspectos contábeis. O recurso apresentou justificativas e apresentou documentos. Eu não pretendo aqui desprezar as falhas apontadas,
Aliás, quando a gente lê o relatório da fiscalização, de certo modo, o que a gente enxerga impressiona, porque o relatório informa a falta de apresentação de uma série de documentos. Isso impressiona. Porém, na oportunidade da apresentação da defesa, foram encaminhados documentos que não tinham sido disponibilizados antes, só que esses documentos não foram analisados, porque naquela oportunidade o nobre auditor que julgou as contas, entendeu, abre aspas, que a apresentação de cópia do livro Razão com a defesa não sana a irregularidade constatada, vez que não passou pelo crivo da inspeção em momento oportuno. Ora, o momento de apresentação de defesa é também um momento oportuno para sanar falhas apontadas pelo relatório da fiscalização. O relatório não é definitivo. A defesa apresentou documentos. Então, não há razão para esses documentos não serem analisados ou sequer aceitos. Houve a falha? Fato, houve a falha. Mas por que houve a falha? O consórcio não tinha funcionários, não tinha servidores. Então, muitas questões que estão relacionadas, que estão registradas no relatório de fiscalização, depois, na fase da defesa, o que se percebeu? Isso está errado. Que algumas questões que estão ali não foram exatamente aquilo que aconteceu. Agora, o principal aspecto que merece ser destacado é que o resultado em 2007 foi positivo. E nos termos, e conforme a TJ, aumentando em 46% a positividade do patrimônio líquido vinda de 2006. Algumas questões que não puderam ser revertidas, como, por exemplo, a ausência da publicação do balanço. É uma falha? Sim, é uma falha. Mas essa falha não macula a regularidade do balanço. E porque o balanço foi considerado regular, a TJ pôde concluir o quê? Que, no exercício, houve aumento em 46% da positividade do patrimônio líquido vinda de 2006. Portanto, existem resultados contábeis registrados. Houve uma falha, ausência de publicação do balanço. Mas isso é suficiente para macular a totalidade dos demonstrativos? Eu permito dizer que não. Eu repito que, se as falhas ocorreram no exercício, isso se deve ao fato de que o consórcio não possuía servidores, e essa circunstância dificultava muito a gestão das atividades administrativas. E essa, senhores, é a única razão, é a principal razão das falhas apontadas. Para concluir, a situação desses autos é a seguinte: as atividades desenvolvidas no período coadunaram-se com os objetivos do órgão. Isso é fato. E o resultado em 2007 foi positivo, aumentando em 46% a positividade do patrimônio líquido vinda do exercício anterior. Portanto, não houve qualquer ação do recorrente que pudesse dar ensejo, inclusive, a multa, a penalidade aplicada, porque a penalidade é personalíssima. Não houve nenhuma ação dele que justificasse essa penalidade. Com isso, eu concluo essa sustentação reiterando o pedido de que essas contas sejam julgadas regulares e de que seja anulada a multa aplicada. Muito obrigada. Palavra ao conselheiro Valdenir. Senhor presidente, eu cumprimento a brilhante explanação da nobre advogada e solicito a retirada de pauta para melhor analisar o que foi dito. Ok. É regimental. Agora, agradeço a doutora Cláudia presente. E passamos ao item seguinte, onde há sustentação oral. É o item 31, município de Tarumã, doutor Rogério Silveira Lima. O relator sou eu. Então, convido o doutor Rogério a tomar
Ok. Contas são de Tarumã, o exercício é de 2002. A fiscalização em loco apontou diversas falhas, os órgãos acabaram divergindo, Ministério Público também. As contas do município apresentam um conjunto de falhas que vão desde INSS, questão de ensino e demais itens. Os órgãos da casa, como eu disse, são divergentes. A divergência será resolvida, então. Com a palavra, o doutor Rogério. Bom dia a todos, obrigado pelo aguardo. Eu estava na marginal desde as 10, então, muito obrigado pela espera. Agradecer aqui ao prefeito municipal, ao vice que se faz presente. O processo de contas 2036 de 2012, que trata das contas anuais do município de Tarumã, foi relatado divergente em alguns pontos referentes à assessoria técnica, Ministério Público e SDG. SDG deu parecer para aprovação das contas e a assessoria econômica parecer favorável e a assessoria técnica parecer desfavorável. No entanto, gostaria aqui de ler um trecho da assessoria técnica, onde, ao início do seu parecer, relata que, abre aspas, de minha parte, sobre os aspectos jurídicos que me incumbe examinar, não obstante as inúmeras falhas registradas pela fiscalização, também não identifico óbices intransponíveis para a declaração de regularidade dos atos de gestão em apreciação. Ao final do parecer, no entanto, um tanto contraditório, ela fala pelo parecer desfavorável. Ao início do parecer, ela fala que não encontra óbice e, ao final, ela julga pela irregularidade das contas. Os principais índices das contas do município são todos favoráveis. Aplicação no ensino, 27,87. Fundeb, aplicação no magistério, 69,66. Aplicação total do Fundeb, 100%. Saúde, 19,88. Despesa com pessoal, 49,79. Superávit, execução orçamentária, 7,7. Investimentos no ano de 2012, 9,22. Ou seja, os principais itens, as principais questões de aplicação, tanto constitucional como da 4.320, também da Lei de Responsabilidade Fiscal, foram integralmente cumpridos pelo município. Ou seja, o município, pelos índices, está apto a receber pelo parecer regular das contas de 2012. No entanto, alguns apontamentos pontuais em algumas questões no ensino, como foi citado pelo Dr. Roque, é referente a pagamento de uniformes escolares, tanto que foi glosado os valores e nem foi discutido pelo município, porque o município está com 27,87. Outras questões que também foram levantadas se referem ao pagamento de uma pintura numa estrada vicinal do município, pintura das faixas, na qual estava ainda sob os cuidados do município. Hoje está aos cuidados da CART, que é a concessionária que tem que manter algumas estradas vicinais, e essa está inclusa. A pintura se deu em fevereiro de 2012. O órgão técnico, o agente de fiscalização do Tribunal de Contas, através de uma denúncia, quando foi na vistoria em loco no município, fez a vistoria no local, ele foi em loco na obra, na pintura das faixas, em setembro de 2013, ou seja, 1 ano e 6 meses após a pintura. Para quem não conhece, Tarumã está no oeste do estado de São Paulo. Ele é composto por solo roxo, ou seja, solo vermelho, como todo mundo conhece. E, nesse caso, está à margem tem uma usina de açúcar e álcool às margens da rodovia, que entram e saem caminhão canavieiro e caminhão de álcool a todo momento. Ou seja, a estrada sempre está suja, muita poeira. O solo é bom, mas existe muita poeira no município. Então, foi atestado que não tinha sido realizado a pintura em setembro de 2013, enquanto
A pintura foi realizada em fevereiro de 2012, ou seja, 1 ano e 6 meses após o serviço realizado. Neste caso, ele ainda falou para o engenheiro que o acompanhava que não dava para atestar se havia sido feito ou não. No entanto, ele foi demonstrado fotos para ele que ele não colocou no parecer. Outro item também que chama a atenção é em relação ao INSS, compensação que foi declarado pelo Supremo inconstitucional e também reafirmado pelo Senado, que declarado inconstitucional a linha H da Lei 8.112, se eu não me engano. O município contratou através de concorrência pública, abriu uma concorrência pública, uma empresa foi vencedora e fez a compensação. Foram compensados 1.612.000. Hoje o município tem certidão positiva com efeito negativo, porque tem um processo junto à Receita, um processo de ação fiscal, por isso que o município não tem a certidão negativa. No entanto, o município hoje não paga mais nenhum parcelamento, o parcelamento era em torno de 80 mil mês, hoje não paga nenhum parcelamento. Aí eu digo a vocês, novos conselheiros, como punir o município que correu atrás, fez todo o processo, abriu uma concorrência pública, fez todo o trâmite legal, compensou os valores, hoje não tem nenhum débito junto à Receita, ou seja, está quites com a Receita, e vamos ser punidos? E os municípios que não fizeram nada, que existem no Estado vários municípios que não fizeram nada, eles estão sendo punidos por renúncia de receita? Acredito que não. Então, quem fez todo o trabalho de casa, foi ousado, fez a lição de casa, correu atrás, vai ser punido, porque pelos pareceres indica que o município não poderia ter feito. Se o município não tivesse feito a licitação, a concorrência pública, certamente não estaria quites com o INSS. A própria Receita tem uma ação fiscal em relação a isso, mas ela deu quitação para o município. Tanto é que o município não deve nada para a Receita. E vamos ser punidos por isso? Pela ousadia? Por correr atrás do melhor para o erário público? Então, essa é a questão. Então, diante do conjunto probatório, peço que julguem pela regularidade das contas, nos termos que foi decidido pela SPG, como foi muito bem elaborado o parecer, peço pela regularidade das contas. Obrigado. Ok. Eu agradeço ao Dr. Rogério Silveira Lima. Eu me encontro em condições de proferir o voto. A questão aqui, como foi colocado, é uma sequência de pequenas falhas que vão desde INSS, questão de tesouraria, as questões de maior profundidade, Fundeb, ensino, saúde, foram superadas. Eu acompanho a SDG e a Assessoria Técnica e Econômica pelo parecer favorável às contas. Acolho a proposta de abertura de autos próprios para o contrato firmado pela empresa Urbis, Instituto de Gestão Pública, objetivando a compensação previdenciária. E, no mais, determino a UR que, na próxima inspeção, certifique-se das providências anunciadas e juntadas pela defesa. Portanto, o parecer é favorável com o apartado proposto. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Obrigado. Em autos próprios, né? Eu agora proclamo o item 47, é a Câmara Municipal de Mauá, o doutor Marcos Monteiro, para a defesa da Câmara Municipal de Mauá. O relator é o conselheiro Sidney Beraldo, a quem passo a palavra. Conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, cumprimento o doutor Marcos Monteiro Filho,
advogado de defesa da Câmara Municipal de Mauá, que trata o item 47, são as contas de 2012. O relatório bastante sucinto, a instrução é desfavorável, principalmente por conta do excesso de número de funcionários em comissão. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Passa a palavra. Dr. Marcos Monteiro, Vossa Excelência tem a palavra para os 15 minutos regimentais. Bom dia a todos, o presidente decano, o Dr. Roque Cittadini, demais conselheiros, o meu relator Sidney Beraldo, membro do SDG, Sérgio Siqueira Rossi, membro do Ministério Público. Farei breves palavras, Excelência, porque estou aqui, talvez, para trazer uma reflexão em que esse apontamento do Tribunal de Contas vem causando em praticamente todas as câmaras municipais do Estado de São Paulo, que é relacionado a julgar e regular as contas das câmaras, dos presidentes de Câmara, justamente por uma desproporcionalidade do total de cargos em comissão versus os cargos em efetivo em Câmara Municipal. Sei muito bem que o presidente, em alguns julgados, não considerou dessa forma. O Dr. Roque já julgou algumas contas, inclusive as contas de 2011 da Câmara de Mauá foram aprovadas. Nós estamos pendente um julgamento de reexame das contas de 2010, 2009 foram aprovadas, e nós estamos agora de frente com as contas de 2012. A reflexão que eu trago, nobre relator, conselheiros, é que a Câmara Municipal nunca foi um órgão de administração ou da execução de atividades da administração pública de forma igual a uma prefeitura, igual a um órgão administrativo comum. Sempre lá se debateu atividades, ora, populares, de representação da população local. E muitas vezes das atividades que são inerentes à administração, ou seja, lá também tem a presidência, lá também tem a secretaria, tem os departamentos e comissões, sim, fazem parte de um órgão que aqui peço a reflexão da tese que venho trazer, que é o órgão administrativo da casa, o órgão executivo da casa, que é o órgão que ali traz um corpo jurídico, o corpo de comunicação, o corpo de informática, entre outras atividades que a Câmara é comum. Mas peço para distinguir o órgão de representação política, que é o órgão das câmaras dos vereadores. A Câmara dos Vereadores, os vereadores, os gabinetes dos vereadores, e aí eu denomino a representação política das câmaras municipais, eles exercem um cargo, uma função sui generis na administração pública, que é representar a população, estar próximo da população, descobrir os anseios da sociedade, participar dos processos legislativos, dos processos de demandas em que muitas vezes os municípios têm. E estamos diante de um município consideravelmente de baixa renda, vamos dizer assim, que é Mauá, que é um distrito, um município próximo de São Paulo, muito utilizado no ABC para residências, então há um perfil social bem diferenciado, em que a fiscalização do Tribunal de Contas trabalhou no sentido de que, olha, o número total de cargo-comissão representa uma desproporcionalidade do cargo efetivo. Se nós distinguirmos o que é representação política, ou seja, os cargos em que entendo que o Tribunal de Contas está preocupado, que é o número de assessores por gabinete, vocês vão encontrar um cargo-comissão muito distinto daquilo que vem da execução da Câmara. Porque aqueles que o Tribunal já se deparou nos últimos anos com comunicados, instruções, com relação aos assessores de presidência, que funcionam como assessores de prefeito, esses foram reduzidos drasticamente por comunicado do Tribunal de Contas. Nas prefeituras houve uma excelente redução de números de assessores. Nas câmaras, se trabalharmos com a executividade das câmaras, também houve uma redução.
Agora, dos cargos de assessores, e aí compõe-se, às vezes, uma chefe de gabinete, um secretária, um assessor de bairro, um assessor parlamentar, um advogado, às vezes, você tem uma proporcionalidade dependendo da Câmara. Presidente, eu chamo a atenção porque isso é muito íntimo da administração. O Tribunal de Contas aqui decide quantos cargos são necessários para a execução dos seus trabalhos. A Assembleia Legislativa, recentemente, através do presidente Barros Munhoz, reformulou a decisão, uma lei estadual, em que abre de 16 cargos em comissão por gabinete para 32 cargos em gabinete. É lógico que tem um reflexo, isso é incomparável, mas é a única referência que as câmaras municipais têm, é a Câmara dos Deputados, que tem um valor total para ser dividido por assessores, a Assembleia Legislativa, que abriu 32 cargos, e em caso de Mauá, houve de 2011 a 2012, ou 2010, na verdade, depois da emenda, um aumento de vereadores, com isso houve um aumento do efetivo de comissionados. Porque os assessores de cada vereador, eles acompanham o mandato do vereador. Não dá para ser diferente. A cada 4 anos, se a gente contratasse efetivo no gabinete do vereador, teria que ser mandado embora a cada 4 anos. Porque os vereadores têm uma alternância do poder. Eles têm uma representação, às vezes, de um bairro, às vezes de uma classe. O Dr. Sidney Beraldo foi deputado, foi presidente da Assembleia. Cada um tem uma gama de representação política. Então, se o vereador substitui a cada 4 anos e os seus assessores compõem aquele time da representação política, não dá para tratarmos aqui no Tribunal de Contas de forma igualitária os órgãos. E aí eu chamo a atenção, hoje, qual é a referência de gestão eficiente que nós temos no Estado de São Paulo, nobre conselheiro Monteiro? Poupa Tempo tem 96% de ótimo e bom, de atendimento público. O AME, que é uma concessão do terceiro setor, tem 92% de ótimo e bom. O Poupa Tempo é terceirização. Vou te dizer por que eu quis destacar esses itens de hoje de excelência de serviço público. Porque o que aconteceu quando julgaram as contas de 2010 irregular de Mauá? Se deflagrou um concurso público. E é isso que vem na instrução, que em 2012 mudou-se o quadro, abriu-se cargo efetivo, para tentar se compensar, presidente. Chegar a um período... nunca vai ser igualitário. Número de efetivos versus o cargo de comissão numa Câmara Municipal, nunca. Senão nós estaríamos engessando todas as câmaras municipais, então. Em 2012, abriu-se concurso público, Excelência, inclusive para jardineiro, para motorista, para recepcionista, para segurança, além dos agentes técnicos, assistentes técnicos, que vieram a compor justamente a equipe da presidência da secretaria. Mas não os gabinetes dos vereadores. O risco que nós estamos dizendo, doutor Monteiro, justamente é que, se entendemos que o único crime do presidente foi cumprir a lei municipal que permite a contratação de cargo e comissão nos gabinetes dos vereadores, então todas as contas têm que ser rejeitadas. Porque estava na lei a previsão do número de cargo e comissão. Ele não está descumprindo um ato ilegal. Poderíamos falar de atuações de princípios e etc., que é o que pretende o Tribunal de Contas. Mas eu queria, então, destacar, Excelências, esse caso é muito polêmico em todas as câmaras, né? Rejeitou Limeira, várias cidades, Guarulhos. Existem cidades que podem ocorrer a desproporcionalidade, mas existem cidades que são consideradas módicas, mas a gente não tem uma referência de número. Qual o número? Então, Tarumã pode contratar 2 assessores de cada vereador, porque tem 25 mil habitantes. Paulínia tem um orçamento de bilhões, pode contratar quantos assessores? Eu acho que nós estamos seguindo ali uma questão, se for legalista, a lei permite. Se for na Constituição, que é o motivo da rejeição das contas, presidente, dizendo que não atenderia os requisitos de comissionado. Não é verdade. Os assessores de comissão, ali descrito com os cargos, etc., respondem a um cargo de comissão, de livre nomeação. Então, eu chamo a atenção do tribunal, peço a reflexão para talvez a distinção entre os órgãos
da administração, que deve sim, um cargo de chefia, deve ter um efetivo que o responde, o corresponde. Agora, dentro do gabinete do vereador, não dá para a gente falar da mesma proporcionalidade do que de prefeituras ou de órgãos de administração. Então, para concluir, excelências, no caso ainda de Mauá, para fins do debate, houve abertura de concurso, houve redução da contratação de cargos de comissão, houve exoneração de parte dos cargos que tinham em comissão na administração, em que cabia ao presidente, José Rogério. O que cabia ao presidente foi exonerado. O que cabia aos gabinetes dos vereadores, como ele ia intervir no gabinete de um vereador? Então, há proporcionalidade, houve a preocupação, houve o respeito com o Tribunal de Contas em se preocupar, mas alerto. Eu chamei a atenção das qualidades da eficiência, que nenhum desses são concursados diretos, nem o Poupa Tempo e nem o AME, dos Estados de São Paulo. Estão abrindo concurso público para tudo, para tentar equiparar, tendo em vista as rejeições de conta. Isso em várias cidades. Essa é a preocupação que a gente traz, porque, com certeza, vai causar mais prejuízo à administração, ao poder público. A contratação de efetivos, muitas vezes desnecessários ou, talvez, de atividades meio, em detrimento a uma interpretação de que tem muito cargo de assessor e etc. Então, peço vênia da auditoria, de alguns entendimentos, para pedir essa interpretação dividida, divisão da representação política com a representação administrativa ou do órgão de execução, e pedir, logicamente, a aprovação das contas, porque este presidente não pode ser responsabilizado, ter considerado inelegível, ficar 8 anos fora da política, etc., porque tomou todas as providências, mais do que a gente particularmente acha que deveria ter tomado. Então, excelências, eu queria completar essa fala, agradecendo novamente a atenção, o gabinete do doutor Sidney Beraldo, que nos deu a oportunidade de verificar os pareceres técnicos, que muitas vezes vêm num prazo curto, e agradecer e pedir a data vênia para aprovação das contas da Câmara de Mauá. Obrigado. Retorno a palavra, agradeço ao doutor Marcos Monteiro e passo a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, quero cumprimentar mais uma vez o advogado de defesa da Prefeitura de Mauá, doutor Marcos Monteiro Filho. Aproveitar a oportunidade antes, estou em condições aqui de proferir o meu voto, mas gostaria antes de, em face da manifestação aqui do advogado, proferir aqui algumas reflexões, já que ele falou muito em reflexão. Primeiro, acho até que tenho legitimidade para dizer o respeito e reconhecer o papel importante, né, de uma Câmara Municipal, já que comecei a minha vida pública eleito vereador, e depois mandato como deputado estadual, e reconheço e entendo a importância, não é, que tem o poder mais democrático, uma Câmara Municipal, não é, onde o vereador mais próximo da população tem um papel de equilibrar, não é, o processo democrático dentro desse tripé executivo, legislativo e judiciário. Mas queria dizer, doutor Marcos, que a sua missão aqui é muito difícil, viu? A meu ver, defender essa tese. Primeiro, porque nós temos verificado, e desde que cheguei aqui, um crescimento enorme do número de cargos em comissão nas câmaras municipais, né? Ela vem crescendo a cada ano. E comparar aqui a Assembleia Legislativa com a Câmara Municipal, nosso Estado tem 645 municípios. Mais de 550 municípios, nós temos
uma população com menos de 50 mil habitantes. Então, falar em uma estrutura em que o vereador necessite de um assessor numa cidade, não estamos falando aqui de Mauá, estou falando em tese, já que Vossa Excelência pediu aqui uma reflexão. Quem tem que estar próximo ao eleitor, a meu ver, é o vereador, não é, que foi votado, que representa aquela região, o bairro, e não o seu assessor. Então, eu diria que está ocorrendo quase que um abuso, até porque a lei, isso já foi objeto de discussão aqui, e levantado com muita sabedoria pelo nosso decano, não é, que a origem do problema todo está na generosa lei de responsabilidade fiscal, que destinou esse percentual, que, ao meu ver, é muito, no caso de São Paulo, onde você tem municípios com orçamento alto, né, e que você exige, tem uma lei que exige que o gasto de 15% mínimo para a saúde e 25% mínimo para a educação, para atender todo o município, e destina 7%, ou seja, quase a metade daquilo que se destina para o gasto da saúde, para a manutenção das câmaras municipais. E eu digo isso porque nós estamos fazendo um estudo aqui bastante profundo, através de dados, números. Ele ainda não está terminado, espero que por mais uns 90 dias nós vamos ter estas informações, onde a grande maioria das câmaras municipais funcionam sem nenhum cargo em comissão. Eu cito aqui um exemplo de São João da Boa Vista, da minha cidade, que tem próximo de 100 mil habitantes e tem 5 funcionários e 1 estagiário, e cumpre o seu papel perfeitamente, não é? E, em contrapartida, nós encontramos prefeituras que têm uma receita per capita baixíssima, como Carapicuíba, Franco da Rocha, Ferraz Vasconcelos, e que têm 300, 150, 200 cargos de confiança. O caso dessa prefeitura de Mauá, já houve uma decisão, aliás, da Câmara de Mauá, ela tem 244 cargos, 178 em comissão, dos quais 104 estão preenchidos, até porque desde 2009 o tribunal vem chamando atenção. Eu quero dizer que aquilo que depender deste conselheiro, eu vou continuar sendo bastante rigoroso no acompanhamento. Estou aguardando uma posição da nossa UDESP, onde nós estamos levantando os funcionários, fazendo comparação, orçamento, não é? Porque, independente da questão legal do gasto que a própria lei permite, não é, que é a lei de responsabilidade fiscal, eu penso que esse tribunal tem que cuidar também da qualidade desse gasto. Ele tem que olhar a qualidade do gasto, tem que olhar os seus resultados, tem o princípio da razoabilidade, tem o princípio da economicidade, que tem que começar cada vez mais sendo observado. Então, eu acho que essa divisão cabe o poder discricionário de cada Câmara Municipal, mas, palavras finais, o registro. Está havendo um abuso, tem excesso de cargos em comissão, nos gabinetes, sem necessidade, a meu ver, e falo com a experiência de quem já foi vereador, foi deputado. Não dá para comparar uma Assembleia Legislativa de São Paulo, que tem 42 milhões, o maior estado, e as câmaras municipais que seguir esse exemplo. Aliás, quando fui presidente, procurei segurar isso. Os cargos que foram criados depois estavam lá na minha época e eu não deixei criar. Foi criado depois da minha saída. Fica aqui também este registro. Mas vou dar sequência aqui na votação, que até é favorável, é pela regularidade, mas digo por quê.
O principal apontamento, que diz respeito ao excessivo número de cargo em comissão, quando comparado ao de efetivos, entendo também que a situação é crítica e insustentável, e que já foi objeto de recomendações das contas de 2009, 2010 e 2011. A publicação desses julgamentos, das duas últimas contas, entretanto, só se deu em abril de 2013 e em abril de 2014. Portanto, por esse motivo, em que as recomendações, não é, dos votos desde 2009, no sentido de que fossem tomadas providências e que estes cargos fossem reduzidos, ele só foi publicado em abril de 2013, portanto, após as contas de 2012. E, mesmo assim, sem dúvida, a Câmara sinalizou aqui, ela tem disponível 178 cargos em comissão e tem 104 providos. Então, já deu um sinal aí da sua preocupação com o excesso do número de cargos em comissão. Por esse motivo, divergindo da instrução dos autos, voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de 2012, com as recomendações assinaladas no corpo do voto, notadamente quanto à imperiosa necessidade de ser imediatamente revisto o seu quadro de pessoal. Espero que a próxima conta não caia comigo, porque se cair já antecipo que votarei contra e desfavorável às contas da Câmara de Mauá. Em discussão. Eu nesse debate muito interessante, trazido pelo senhor advogado, doutor Marcos Monteiro, o relator lembrou um pouco a origem desse problema, que é a lei de responsabilidade fiscal, que não foi possível ela, naquele momento, ter um ato mais corajoso e estabelecer uma menor receita para as câmaras, especialmente que deveria ser proporcional, na verdade, a tributos municipais, recolhidos pelo município. Infelizmente, era essa a nossa proposta, que ficasse vinculada, porque tem município que não cobra imposto e só vive de repasse, então o percentual ficaria por conta da proporcionalidade de impostos municipais. Mas há um outro fator que é preocupante, que foge toda essa questão que nós estamos colocando aqui. Há um sem número de câmaras hoje que estão se transformando num governo municipal. Então, tem Câmara que tem ambulância para atender eleitor, Câmara que tem ônibus para velório, Câmara que tem... acabaram criando atividade... Eu tenho inclusive, vereadores distribuindo óculos. Óculos. Claro. Não, Departamento de Assistência Social da Câmara. O sujeito vai lá pegar óculos, caixão. Esta coisa não cabe a gente achar que isso daí a administração pública não faça, especialmente para aqueles que necessitam. Mas não é papel da Câmara fazer. E isso daí começou a ser feito com as câmaras e é a principal razão hoje de ter este quadro enorme de funcionários, porque elas começaram a exercer atividades típicas do Executivo. Primeiro começaram com os departamentos de imprensa, que tem televisão, rádio, jornal, revista, tem Câmara Municipal que tem mais jornalista que a redação do Estadão. Porque jornalistas, apresentadores, eu sei, outro dia fui visitar uma, quase que me retirei tão grande era a parafernália que ela tinha, a Câmara própria. Esta coisa do uso desvirtuado do poder legislativo. E tem Câmara que se reúne uma vez por semana. É uma vez, uma sessão. Mas ela tem uma atividade permanente, aí como se fosse um órgão de assistência social. Então, esta é uma preocupação que tem que ter. Porque o vereador, assim como o deputado, é parlamentar. Ele tem que falar lá na tribuna. E não tem que ficar fazendo assistência social com a Câmara.
porque senão isso nós vamos acabar criando uma distorção no nosso sistema. E eu sei porque isso tem sido concedido, porque a própria prefeitura concede para acalmar o vereador, para não criar caso na lei, é isso. Mas está errado. Alguém tem que dizer, olha, o senhor não distribui óculos, o senhor não distribui caixão, o senhor não... Consulta médica. Tem departamento médico que atende o povo. Mas veja, isso aí, nós temos um sistema de saúde para isso. Ou melhoramos o sistema de saúde, ou não é a Câmara que vai ficar arrumando receita médica para distribuição de remédio. Virou tudo. A Câmara só não faz obra ainda, não asfalta ainda, mas ainda não chegamos nisso. Então, esse é um problema. Eu acompanho Vossa Excelência, o conselheiro Sidney Beraldo, e continuo em discussão, acompanho também, em votação, aprovado o voto. E agradeço desde já ao doutor Monteiro, porque a discussão foi boa. Vamos ao item 23 da pauta, que relato é a Prefeitura de Avaré, Gráfica Editora Ângulo. Está presente, no caso, a hipótese de princípio da assessoriedade, acompanho os órgãos da Casa e voto pela irregularidade. Em discussão, votação, aprovado. 24, Prefeitura de Guarujá, contrato de inexigibilidade. Observe que o tipo de consultoria contratada é passível de licitação, outras empresas poderiam prestigiar, não justificada a inexigibilidade, conforme já foi decidido, acompanha a manifestação da Casa e voto pela irregularidade da contratação. Em discussão, votação, aprovado. Retiro de pauta o item 25, que retorna ao gabinete, e relato 26 e 27. Tratam-se de prefeituras de São Vicente e Rio Grande da Serra. Tiveram manifestação favorável, meu voto é pela regularidade dos presentes contratos. Em discussão, votação, aprovado. 28 a 30, que o 31 eu já relatei, né? Os processos de Rafar, Dracena e São Pedro do Turvo, irregularidades apontadas, foram sanadas. Acompanho os órgãos da Casa e MPC pela aprovação com as recomendações que cada um dos órgãos propuseram. Em discussão, votação, aprovado. 32, contas de Diadema, relatório disponibilizado, instrução dividida, voto pela emissão do parecer desfavorável, razão da reiterada falta de recolhimento de contribuições previdenciárias ao INSS, ao PASEP, não comprovação da aplicação deferida no FUDEP, inadequação do quadro pessoal, deficiência na tesouraria, etc. Sou, então, portanto, pela parecer desfavorável de Diadema, que deve ser o 18º parecer favorável que eu voto de Diadema desde que eu cheguei ao tribunal. Em discussão, votação, aprovado. Item 33, trata-se das contas de Itapecerica da Serra, 2002. Os órgãos da Casa opinaram pela emissão do parecer desfavorável, MPC também. Meu voto acompanha a manifestação unânime. Emissão do parecer desfavorável, comprometida a questão do Fundeb. Em discussão, votação, aprovado. 34, contas de Lorena, órgãos da Casa falaram, meu voto acompanha a unanimidade da Casa e do MPC. Parecer desfavorável, falta de aplicação no ensino, déficit orçamentário, pagamento parcial do precatório, descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pagamento de indevidos ao INSS, gastos com publicidade em desacordo com a lei. Portanto, parecer desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. 35, Potim. Órgãos da Casa MPC concluíram pela emissão do parecer desfavorável, que também é o meu voto. Não depósito das contas do precatório, déficit orçamentário, artigo 42, resultado negativo no balanço, encargos pagos não recolhidos, homologação de créditos, tudo leva a parecer desfavorável conforme os órgãos da Casa. Em discussão, votação, aprovado. 36, ex-prefeito de Igaraçu do Tietê, relatório disponibilizado, em preliminar conhecido. Jurisprudência foram contrárias
desse tribunal a lei de licitação, interferindo no transcurso do processo licitatório. Solicitou o decreto de irregularidade de exigência de declaração formulada por médico ou engenheiro. Acompanho a casa e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão. Em discussão, votação aprovada. 37, ex-prefeito de Barrinha, foi aplicado multa. Em preliminar, conhecido. No mérito, o apelo não prospera. Conquanto tinha ofertado argumentos, o recurso foi desprovido de qualquer documento comprobatório. Mantenho a multa e o julgamento pela irregularidade. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora ao conselheiro Sidney Beraldo, item 38 a 60. Senhor presidente, relato em conjunto os itens, com a permissão de Vossa Excelência, os itens 39 a 41. Ok. O item 39 trata de contrato precedido de pregão presencial celebrado entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e Catita Comercialização e Distribuição de Alimentos Limitada, para fornecimento de suco de frutas concentrado destinado à Secretaria da Educação. O item 40 versa sobre o contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Prefeitura de Veracruz e Pedro Botelho e Companhia Veracruz Limitada para a aquisição de produto de panificação. O item 41 cuida de contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prodesan e NTA Novas Técnicas de Asfaltos S.A. para a aquisição de derivados de petróleo. Relatórios individualizados já disponibilizados a Vossas Excelências. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovado. O item 38, Vossa Excelência não relatou. Não sei se vai retornar ao gabinete ou o que aconteceu. Retirou de pauta? 38. Não, 38 eu solicito a retirada de pauta, ok. Senhor presidente, o item com retorno ao meu gabinete. Retirado de pauta o item 38 e relatado os apontados. Isso. Em discussão, votação aprovado. O item 42 também solicita a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. Ok. E com a sua autorização, em conjunto também 43 e 44, senhor presidente. Os referidos itens tratam de comprovação de aplicação de recursos públicos repassados pela Prefeitura de Campinas à ACADEC, Ação Artística de Desenvolvimento Comunitário, nos exercícios 2007 e 2008, em decorrência de convênio celebrado tendo por objeto a execução de atividades no âmbito do Programa Municipal de DST/AIDS. O convênio se deu origem aos repasses em exame, e exame foi julgado irregular por esta Câmara, uma vez que o plano de trabalho mostrava-se por demais genérico, além de não ter restado justificada a razão para a escolha de uma entidade voltada à área cultural para a execução de atividades no âmbito da saúde. A execução do ajuste demonstra que, na realidade, as ações eram executadas pelas próprias unidades da administração pública e por outras entidades, cabendo à entidade o papel de mera repassadora de recursos. Do total de cerca de 3 milhões recebidos, a entidade logrou apresentar recibos no montante de R$200 mil, alguns deles demonstrando a aquisição de portas de Jequitibá Rosa, de aparelho celular para o diretor do Departamento de Saúde. A entidade e seus diretores não foram localizados. Diante do exposto, voto pela irregularidade da prestação de contas relativas ao exercício em questão, com aplicação de multa ao responsável pela entidade, Ricardo Alexandre Pontes, de 300 UFESPs, condenando a entidade à devolução dos recursos recebidos, devidamente atualizados até a data de sua efetiva restituição, ficando impedida de receber novos recursos até a regularização de sua situação perante esse tribunal. Ademais,
considerando que, diante da irregular prestação de contas pela entidade no exercício de 2007, no mínimo, não lhe poderiam ter sido repassados pela Prefeitura os recursos relativos ao exercício de 2008, nos termos do artigo 116, parágrafo 3º da Lei 8666. Voto pela aplicação ao ex-prefeito Hélio de Oliveira dos Santos a multa de 300 UFESPs. Deverá ainda ser expedido de imediato ofício ao Ministério Público do Estado com cópia de peças dos autos e desta decisão. Em discussão, Excelência, palavra. Eu sugiro assim, uma reflexão. Quando fica evidenciado, como ficou, a malversação dos recursos, até às vezes até por dolo, tem, se não me engano, o artigo 15, parágrafo único da Lei 709, a responsabilização solidária dos dirigentes, porque de repente essa entidade só existe no papel, não tem nem patrimônio para devolver isso aí para a prefeitura, esse dinheiro. É só para uma reflexão, Excelência. A grande questão é que essas pessoas deveriam ser intimadas no processo. Se nós incluímos agora, é nulidade pura. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Continua sendo essa. O item 45 diz respeito à comprovação de aplicação de recursos públicos repassados pela Prefeitura de Juquitiba ao Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, IBDN, em decorrência do termo de parceria celebrado, tendo por objeto manter em pleno funcionamento os serviços do pronto-socorro do ambulatório do município. O termo de parceria foi julgado irregular por decisão desta Câmara, em razão, dentre outros motivos, da inadequação da finalidade da entidade voltada à área ambiental, ao objeto do ajuste. A instrução é desfavorável, tendo em vista que não foi apresentada a regular prestação de contas, referência ao valor de cerca de R$ 2.400.000, limitando-se a entidade a argumentar que entregou os documentos à Prefeitura e que não era obrigada a mantê-los por mais de 5 anos. Diante do exposto, voto pela irregularidade da prestação de contas em questão, com aplicação de multa ao responsável pela entidade de 300 UFESPs, condenando a entidade à devolução dos recursos recebidos, devidamente atualizados até a data de sua efetiva restituição, ficando impedida de receber novos recursos até a regularização de sua situação perante a esse tribunal. Deverá ainda ser expedido de imediato ofício ao Ministério Público do Estado com cópia das peças aos autos desta decisão. Em discussão. Aqui a gente vê duas entidades, terceiro setor, realmente recebendo recursos sem prestação de contas. Absurdo. Em votação, aprovado, voto relator. Item 46, trata de comprovação de aplicação de recursos públicos repassados no exercício 2010 pela Prefeitura de Rancharia à Associação Rancharense de Gestão Social, Aranges, em decorrência do termo de parceria celebrado tendo por objeto a manutenção dos serviços prestados pelo Programa de Saúde da Família e pelo Centro de Atendimento Psicossocial do município. A entidade não possui sede própria, suas receitas provêm exclusivamente dos recursos do termo de parceria, foram efetuadas contratações que não se coadunam com as atividades executadas no PSF e no CAPS, tendo, na realidade, atuado como intermediária da Prefeitura na contratação de mão de obra. Acompanho a instrução dos autos e voto pela irregularidade da comprovação da aplicação dos recursos em exame. Deixo apenas de propor a devolução dos recursos repassados em razão da sua utilização na remuneração dos servidores contratados por terem os serviços prestados revertido a favor dos munícipes. Em discussão, votação aprovada. Item 47, nós votamos. Já foi, item Mauá. 48. Ok.
em exame contas municipal de Angatuba, relativas ao exercício de 2012. A instrução é dividida, posicionando-se a TJ e a SDG pela regularidade das contas e o Ministério Público pela irregularidade. As principais questões referentes aos aspectos econômico e financeiro sobre a ótica constitucional e lei de responsabilidade fiscal estão em boa ordem. Acompanha TJ e SDG, voto pela regularidade das contas e quitação do responsável com as recomendações e determinações assinaladas. Em discussão, votação aprovada. O item 49 encontra-se em exame as contas da Câmara Municipal de Santa Lúcia, exercício de 2012. A instrução também é dividida. A TJ e o Ministério Público de Contas pela regularidade e SDG pela irregularidade. Foram realizadas pela Câmara despesas impróprias com o tratamento odontológico, consulta médica, aquisição de óculos e de medicamentos a servidores sem a existência de lei regulamentando tal benefício e sem qualquer demonstração do critério adotado para a sua concessão. Acompanha assim a SDG e voto pela irregularidade das contas em exame com as recomendações e advertência lançadas no corpo do voto, condenando o responsável à devolução aos cofres municipais a quantia de R$ 19.496,66, devidamente atualizada. Em discussão, votação aprovado. Voto relator. O item 50 versa sobre contas da Prefeitura de São Vicente, relativas a 2012. A instrução é desfavorável. A par do elevado déficit orçamentário, 17,79, a instrução processual demonstra, entre outras falhas, que o município, em decorrência das glosas efetuadas, aplicou apenas 21,63% no ensino, deixou de quitar parcelas de precatórios, não recolheu a importância devida ao sistema próprio de previdência e descumpriu o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Voto assim pela emissão de parecer desfavorável às contas, com as ressalvas e advertências assinaladas, deverá, ademais, ser encaminhado de imediato ao ofício ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação aprovada. Solicito a retirada de pauta, senhor presidente, do item 51, com retorno ao meu gabinete. Ok, é regimental. O item 52 versa sobre as contas da Prefeitura de Estiva Gerbe. Meu voto acompanha a instrução unânime desfavorável. A par de outras falhas, o município apresentou elevado déficit financeiro no exercício apurado, que foi apurado, em decorrência de glosas efetuadas a aplicação de apenas 92,77 dos recursos do Fundeb e vulnerando o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Voto assim pela emissão de parecer desfavorável às contas com as ressalvas e advertências assinaladas. Deverá também, ademais, ser encaminhado de imediato ofício ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação aprovada. O item 53 versa sobre agravo interposto por Antônio Carlos de Camargo, prefeito de Cotia, em face da decisão que lhe aplicou multa de 160 UFESPs, em razão de reiterado descumprimento dos prazos das instruções 02/2008 e da inadequada remessa de informações ao sistema UDESP. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos da decisão recorrida. A penalidade contestada foi aplicada em razão da reincidência no descumprimento da instrução desse tribunal após reiteradas advertências ao responsável. Voto, portanto, pelo desprovimento do agravo. Em discussão, votação aprovada. O item 54 trata de recurso ordinário interposto por João Pedro Morandi, ex-prefeito de Lucélia, em face de sentença que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados à Associação dos Servidores Públicos Municipais de Lucélia,
e aplicou ao ex-prefeito a multa de 200 UFESPs. A instrução é desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Em discussão, votação aprovada. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos da decisão recorrida. Voto, entretanto, pelo provimento parcial do recurso, para o fim de cancelar a multa aplicada ao ex-prefeito em razão do seu falecimento. Em discussão, votação aprovada. O item 55 versa sobre recurso ordinário interposto pelo Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Quitoto, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas dos recursos que lhe foram repassados pela Prefeitura de Paulínia, condenando a entidade à devolução do valor recebido e proibindo-a de receber novos benefícios até a regularização de sua situação. A instrução dividida, opinando a TJ pelo acolhimento da preliminar, arguida pelo recorrente, de nulidade da decisão, e a SDG pela inexistência do alegado cerceamento da defesa desprovida do recurso. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Ator conhece, conhecido. Entendo, ademais, com a SDG, que não procede o alegado cerceamento de defesa, já que a questão de duplicidade de notas fiscais consistiu em apenas uma constatação do órgão, diante da documentação apresentada pela Prefeitura, fundamentando-se a decisão recorrida no parecer desfavorável emitido, em face de diversas irregularidades apuradas que redundaram, inclusive, na inscrição do débito da dívida ativa. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada. Rejeitado, portanto, a preliminar arguida. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos da decisão recorrida. Voto, assim, pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação aprovada. Agora também em conjunto, senhor presidente, os itens 56 a 60. Ok. O item 56 versa sobre recurso ordinário interposto por Hiromichi Yoshioka, ex-diretor-presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza, Fundas, em face da decisão que julgou irregular em decorrência do princípio da acessoriedade, termos aditivos a contrato celebrado pela CKR Engenharia Construções Limitada, aplicando-lhe a multa de 200 UFESPs. O item 57 cuida de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Guarulhos, em face da decisão que julgou irregular a admissão de servidor para o emprego público de agente funerário em razão da acumulação de cargos e aplicou ao prefeito a multa de 100 UFESPs. O item 58 trata de recurso ordinário interposto por José Luiz Veronese, ex-prefeito de Uru, em face de decisão que julgou irregulares as admissões de 3 agentes comunitários de saúde, aplicando-lhe a multa de 200 UFESPs. O item 59 diz respeito a recurso ordinário interposto por Antônio Carlos Ribeiro, ex-prefeito de Nipoã, em face da decisão que julgou irregulares as contratações por tempo determinado de 8 agentes comunitários, 1 auxiliar de enfermagem, 1 enfermeiro padrão, 1 mecânico, 1 médico e 1 professor, aplicando-lhe multa de 200 UFESPs. E o item 60 trata de recurso ordinário interposto por Antônio Carlos Campos Rossi, ex-prefeito de Pratópolis, em face da decisão que julgou irregulares as contratações por tempo determinado de 58 agentes de desenvolvimento infantil e 71 professores, aplicando-lhe a multa de 200 UFESPs. Os relatórios individualizados já disponibilizados a vossas excelências, em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento.
O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Entendo, entretanto, que as multas aplicadas podem ser canceladas. No item relativa ao item 56, o diretor-presidente da Fundas, porque já lhe for aplicada a multa de 200 UFESPs em decorrência de do julgamento irregular do contrato. Aplicada ao prefeito de Guarulhos, porque a admissão do servidor decorreu de declaração por ele prestada que não ocupava outro emprego público. Além disso, o acúmulo perdurou por apenas 20 dias, tendo sido o servidor dispensado no dia 23 de agosto de 2011 da Prefeitura de Guarulhos. A imposta ao ex-prefeito de Uru, diante do reduzido número de admissões, agentes comunitários de saúde 3, decorrentes, ademais de processo seletivo regular. E a referente ao prefeito de Nipoã, diante do curto período de vigência das contratações questionadas, de 2 a 7 meses. E, finalmente, a aplicada ao ex-prefeito de Pradópolis, uma vez que as admissões referiam-se a profissionais do ensino. Voto, portanto, pelo provimento parcial dos apelos para o fim exclusivo de cancelar as multas impostas aos respectivos responsáveis, mantidas no demais as decisões recorridas. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora o conselheiro Valdenir Antônio Polizelli. O item 61. E já estou impedido no item 61. O item 61, a representação do Conselho Municipal do Fundeb de Capão Bonito, comunicando a existência de irregularidades consignadas nos seus relatórios trimestrais do exercício 2008, as quais dizem respeito a contratos celebrados durante o exercício 2008 entre a Prefeitura Municipal de Capão Bonito e Dias Empreiteira SC Limitada, objetivando a execução de obras e serviços de engenharia em diversas unidades escolares municipais. O senhor José Carlos Talarico Júnior, prefeito municipal à época dos fatos, foi pessoalmente notificado e não trouxe qualquer resposta ou esclarecimento aos fatos. A intervenção feita pela Prefeitura Municipal de Capão Bonito, nesses autos, apenas relatou a demissão do funcionário responsável pela medição e liberação dos pagamentos, a instauração de sindicância administrativa e ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela própria municipalidade. Ficou evidenciado um quadro pelo qual a contratada não adimpliu com as suas obrigações contratuais e, mesmo assim, locupletou-se indevidamente de recursos públicos com tais pagamentos de R$ 71.492 e R$ 122.867, tendo havido um enriquecimento sem causa, absolutamente ofensivo ao interesse público e à moralidade administrativa. Nesse contexto, a completa omissão da administração frente a tais fatos configura uma grave afronta do administrador aos dispositivos legais, de sorte que incide, neste caso, a multa, a qual fica graduada em 500 UFESPs. Ante o exposto, filio-me aos pronunciamentos da assessoria técnica e da chefia da assessoria técnica e voto pela procedência da representação e pela irregularidade das licitações, dos contratos, bem como da execução contratual. Condenação do senhor José Carlos Talarico Júnior, prefeito municipal à época dos fatos e autoridade responsável, a restituir à Fazenda Pública Municipal de Capão Bonito a quantia de R$ 194.360,10, devidamente corrigida pelo pagamento por serviços de engenharia não executados e obras não concluídas, e aplicação de multa no valor de 500 UFESPs ao senhor José Carlos Talarico Júnior, prefeito municipal à época dos fatos, a autoridade responsável. Em discussão, votação, aprovado. 62 e 63, dispensa de licitação em contrato celebrado pela Prefeitura de Patrocínio Paulista com a empresa Leão Engenharia Limitada para a realização de serviços diversos, varrição, capinação, pintura, manutenção, limpeza, trituração e compostagem de massa verde e coleta seletiva. E a representação formulada pelo senhor Eduardo José de Faria Lopes contra a referida contratação. A meu ver, a principal falha no procedimento adotado e que deu origem à maioria das demais impropriedades foi a ausência de um projeto básico detalhado sobre os serviços e os custos unitários envolvidos na contratação. Uma das consequências da planilha orçamentária deficiente é a impossibilidade de aferir a economicidade da contratação.
Também não houve justificativas técnicas consistentes a respeito da vantajosidade da opção por remunerar alguns itens, varrição manual, capinação, raspagem, roçada, pinturas, por equipe, mês, ao invés de pagar por área de serviço executado. Por fim, entendo que não restou caracterizada a hipótese prevista no artigo 24, inciso 4, que é a situação emergencial, que deu ensejo a dispensa de licitação. Voto, então, pela procedência parcial da representação, pela irregularidade da dispensa de licitação, do decorrente contrato e ilegalidade das despesas, e aplicando o disposto no inciso 15 e 27 do artigo 2º da Lei 709. Em discussão, votação aprovada. Item 64, a contratação direta da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto, CODERP, pela Prefeitura do município de Ribeirão Preto, para a estruturação e manutenção do serviço de recuperação dos créditos municipais da dívida da Secretaria da Fazenda. As justificativas apresentadas foram suficientes para esclarecer os pontos levantados na instrução processual. Os autos demonstram que os atos praticados atenderam aos pressupostos que autorizam a dispensa da licitação e também foi comprovada a compatibilidade dos preços praticados com o mercado. Ante o exposto, voto pela regularidade da dispensa de licitação, do contrato e legalidade das despesas. Em discussão, votação aprovada. 65, convênio firmado pela Prefeitura de Taquaritinga com a Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, tendo por finalidade a complementação de assistência de média e alta complexidade na urgência e emergência na unidade de pronto atendimento municipal. A ATJ entendeu que a administração quer se furtar do concurso público para a contratação de médico, motivo pelo qual manifestou pela irregularidade da matéria, sendo acompanhada pela sua chefia. As pontuais justificativas aliadas aos documentos juntados foram capazes de afastar as falhas anotadas. Certo é que a opção feita pelo município de Taquaritinga para a complementação de assistência de média e alta complexidade na urgência e emergência na unidade de pronto atendimento decorreu, no meu entender, de seu poder discricionário em vista do interesse comum dos entes partícipes, mediante a comunhão de esforços para atingir o objetivo conveniado e em conformidade com o artigo 199, parágrafo 1º da Constituição Federal. A escolha da Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto restou amplamente justificada. Considero também que a contratação de mão de obra pela entidade decorre da própria natureza do convênio, e, nesse sentido, não há, como no caso concreto, afirmar que houve afronta ao artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Diante do exposto, voto pela regularidade do convênio e legalidade dos atos determinativos das despesas. Em discussão, votação aprovada. 66, licitação promovida pela Prefeitura de Monte Azul Paulista e os decorrentes contrato e termo aditivo firmados com a empresa Uzi Card, administradora de benefícios, com objetivo de fornecer cartão alimentação aos funcionários. Remanescerem justificadas diversas falhas suficientes para caracterizar a irregularidade dos atos praticados. É o caso, por exemplo, da contratação de empresa que havia sido apenada pela Prefeitura de Tupi Paulista com a declaração de inidoneidade para contratar com a administração pública. Outra irregularidade relevante foi a ausência de recolhimento de garantia contratual. Diante do exposto, voto pela irregularidade da licitação, do termo aditivo, do contrato e pela ilegalidade das despesas. Em discussão, votação aprovada. Agora, 67 e 68. Licitação e contratos firmados entre as Centrais de Abastecimento de Campinas, CEASA, Campinas, com as empresas Base Grupo de Serviços e Comércios e EB, Alimentação Escolar Limitada, visando a prestação de serviços de preparo de refeições e higienização do local de trabalho nas unidades educacionais do município. Ainda que possível afastar alguma das falhas apontadas, restou como óbice grave, insuscetível de relevamento, a questão relativa ao preço pactuado, já que não ficou plenamente caracterizada a sua compatibilidade com os praticados no mercado. Diante do exposto, voto pela irregularidade da licitação e dos contratos que a sucederam, bem como pela ilegalidade das despesas decorrentes, acionando os incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei 709/93. Em discussão, votação aprovada. 69, licitação em termos de registro de preços firmada entre a Prefeitura de Cotia e a empresa Vale Locação e Transporte Limitada, visando a contratação de empresa de fretamento de veículos para o transporte escolar. A exigência de tributos imobiliários nos moldes requeridos no edital conspira contra o entendimento da Casa. O texto convocatório também pecou ao exigir 2 atestados para fim de demonstração de capacidade técnica,
sendo que a lei de licitações não autoriza qualquer limitação ou exigência de número mínimo de atestados. Por fim, contribui para o julgamento desfavorável a necessidade de instalação da garagem necessariamente nos limites do município de Cotia. Ante o exposto, voto pela irregularidade da matéria em exame, ilegalidade das despesas decorrentes e acionamento dos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei 709. Em discussão, votação, aprovado. 70. Licitação e contrato da Prefeitura de Sertãozinho com a empresa Terra Plano Orlândia Terraplanagem, Pavimentação e Serviço de Limpeza Limitada, objetivando o fornecimento de mão de obra especializada para a execução de ações complementares e serviços de suporte na área de educação e cultura. A TJ Econômica, regularidade. A TJ Jurídica e chefia pela irregularidade. A matéria em exame não está em condições de ser aprovada por esta Igreja Corte. Não constou do edital a composição dos custos de cada profissional contratada. Consequentemente, afetou a elaboração de propostas condizentes com a realidade, impossibilitando, inclusive, aferir a razoabilidade do preço contratado. De acordo com as justificativas apresentadas pela origem, a prestação dos serviços de mão de obra de apoio educacional foi necessária e decorreu dos seguintes fatores. O município não possui concurso público de mão de obra adequada e qualificada no setor. Afastamento de funcionários e crescimento do número de alunos com implantação de novas classes. Contudo, esses argumentos não podem ser aceitos, pois demonstram falta de planejamento, uma vez que os motivos alegados, em sua maioria, eram previsíveis. O contrato em análise configura terceirização de mão de obra e fuga à regra do concurso público. Antes das considerações, meu voto julga irregulares a licitação e o contrato, ilegais os atos determinativos das despesas e multa no valor de 200 UFESPs ao senhor Nério Garcia da Costa, prefeito municipal à época. Em discussão, votação, aprovado. 71. Dispensa de licitação e contratos pela Prefeitura de Registro com a Caixa Econômica Federal, objetivando a prestação, a centralização e processamento de créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo município e a concessão de créditos aos servidores ativos e inativos, pensionistas e estagiários. A área econômica de ATJ manifestou-se no sentido da regularidade da matéria, ao contrário da área jurídica e de sua chefia. A contratação direta não merece prosperar. A jurisprudência desse tribunal passou a admitir a livre competição entre instituições financeiras oficiais ou não para o objeto em questão. Afora isso, a contratada é a entidade financeira que desempenha atividade econômica a quem se aplica o regime das empresas privadas. Ante o exposto, meu voto julga irregulares o procedimento de dispensa de licitação e contrato e determina, por consequência, acionamento dos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709. Em discussão, como todos sabem, nessa matéria, o seu voto vencido, porque eu acredito que o artigo 24, inciso 8 da Lei 866 não foi revogado. Portanto, eu acho que é possível fazer a contratação. Continua em discussão, encerrada a discussão, em votação, sendo vencido o conselheiro presidente. Certo. 72, prestação de contas dos recursos repassados de 2011 pela Prefeitura de Marília, a Associação Feminina de Marília, Maternidade Gota de Leite, tendo por finalidade a prestação de assistência à saúde através de serviços de pronto atendimento de urgência e emergência. A TJ chefia pela regularidade. Embora era obrigação do município cumprir o cronograma físico-financeiro do convênio, evitando o repasse atrasado de valores. Respectivo atraso ensejou no pagamento de juros bancários pela entidade em razão da utilização do crédito rotativo. Evidencia-se, pois, a necessidade de correção desse descompasso pela concessora, de modo a evitar situações como as reveladas. No mais, no caso concreto, observe que os recursos foram devidamente aplicados nos fins para os quais foram destinados, inexistindo desvios ou malversação de recursos. E dessa maneira, meu voto é pela regularidade da prestação de contas, com proposta de quitação aos responsáveis, sem prejuízo das recomendações constantes no corpo do voto. Em discussão, votação, aprovado. 73, prestação de contas do termo de parceria do exercício 2010 de recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul ao Instituto de Saúde e Meio Ambiente, ISAMA, tendo por objeto a reestruturação da estratégia de saúde da família e a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços do Centro de Referência para o Atendimento Social. A TJ chefia pela irregularidade. A principal ilegalidade verificada relaciona-se à cobrança de taxas de administração, e esta não diverge da existente em outros processos envolvendo termos de parcerias firmados entre o ISAMA e outros municípios paulistas.
Observe que o parecer conclusivo não refletiu a realidade do que, de fato, ocorreu com os recursos repassados, visto que sequer houve glosa pela municipalidade do valor destinado à taxa de administração não prevista em lei, no importe de R$ 206.789, e as demais despesas não comprovadas, no importe de R$ 57.476. A ausência de comprovação de aplicação desses recursos era motivo suficiente para a impugnação e imposição de devolução desses valores pela entidade ao erário municipal. Pelo exposto, meu voto julguei irregulares as contas do Exama, relativas ao exercício de 2010, condeno o Instituto a devolver a quantia que se fica em R$ 264.266, proibição de receber novos repasses, multa ao então prefeito Antônio Carlos Favalesa de 160 UFESPs, acionamento do disposto no inciso 15 e 27 do artigo 2º da Lei 709, severas recomendações ao município e remessa dos autos ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Em discussão, votação aprovada. 74. Prestação de contas dos recursos repassados de 2008 pela Prefeitura de Areiópolis, Associação de Pais Amigos dos Excepcionais, tendo por finalidade a implantação e execução do programa Saúde da Família. Entendo que não poderia o município ter firmado tal convênio com a APAI, cujos objetivos sociais se distanciem muito dos propósitos do programa Saúde da Família. Inclusive, a respectiva incompatibilidade foi reconhecida nas justificativas apresentadas pelo ente concessor. Ademais, o plano de trabalho apresentado pela APAI em nada se relaciona à execução do PSF, cujo objetivo constante desse documento é o de prestar atendimento especializado a pessoas com deficiência, assegurando-lhes o pleno exercício de cidadania e melhoria da qualidade de vida. Por essas razões, fica a concessora proibida de repassar recursos para a APAI para a execução de PSF. No mais, ainda que algumas despesas glosadas pela fiscalização possam estar aparentemente, ainda que de forma indireta, relacionadas à execução do PSF, outras não, como aquelas referentes à contratação de bióloga, no valor de R$ 15.676, guarda noturno, R$ 19.677, e supermercado, R$ 45.253. Ora, não é possível admitir que despesas dessa natureza estejam relacionadas à execução do PSF, eis que se mostram totalmente estranhas e alheias ao objeto conveniado. Pelo exposto, voto pela irregularidade das contas prestadas pela PAI de Areiópolis acerca dos valores elas transferidas em 2008. Condenação da mesma entidade a recolher o débito que se fixa em R$ 80.607,65, proibindo-a de novos repasses para o fim único de execução de PSF. O acionamento do inciso 15 e 27 do artigo 2º e recomendações. Em discussão, votação aprovada. 75 contas da Câmara de Ribeirão Bonito de 2012. A TJ chefia e MPC pela regularidade. A Câmara Municipal de Ribeirão Bonito atendeu às disposições legais e constitucionais. Voto, então, pela regularidade das contas da Câmara de Ribeirão Bonito, relativas a 2012, com recomendações. Em discussão, votação aprovada. 76 contas da Prefeitura de Pindamonhangaba, exercício 2012. A TJ e MPC, parecer favorável, acolhendo as convergentes manifestações proferidas pelos órgãos técnicos da Casa. As contas da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba merecem aprovação, posto que os principais aspectos legais e constitucionais que norteiam o exame dos aludidos demonstrativos estão em ordem. Faço exposto, voto para a emissão de parecer favorável, a aprovação das contas do prefeito de Pindamonhangaba do exercício 2012, com recomendações e autos apartados para se analisar o pagamento de horas extras e o pagamento de multas por infração de trânsito sem instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidades, e autos específicos para dispensa de licitação 9/2012 e 32/2012. Em discussão, votação aprovada. 77, Prefeitura de Potirendaba, 2012. A TJ chefia parecer favorável. O MPC parecer desfavorável em virtude de gasto de publicidade em ano eleitoral acima da média dos 3 últimos exercícios e da excessiva alteração do orçamento. Após a análise dos elementos que constam dos autos, não vejo motivos suficientes para inviabilizar no conjunto as contas ora examinadas. Levando em consideração a execução do orçamento e não do seu planejamento formal,
conforme decisões que vêm sendo proferidas por essa egrégia Câmara. Como se vê, as alterações orçamentárias não causaram desajuste fiscal. No que se refere às despesas com publicidade e propaganda, observe que o despendido a esse título refere-se quase que em sua totalidade a atos oficiais da municipalidade. Voto, então, pela emissão de parecer favorável das contas da Prefeitura de Potirendaba do exercício 2012, com recomendações e autos específicos de termos contratuais para exame do contrato firmado pela Prefeitura com a empresa Trivala Administração Limitada, objetivando o fornecimento de vale alimentação e o contrato celebrado com a empresa Torres e Briguete Limitada, objetivando a divulgação de atos oficiais. Em discussão, votação, aprovado. 78, solicita retirada de pauta com retorno ao gabinete. Ok. 79, contas da Prefeitura de Tarabai, do exercício 2012. A TJ, chefia e MPC, parecer desfavorável. As contas não se encontram em condições de serem aprovadas, pois restaram irregularidades graves, não descaracterizadas pela defesa. A aplicação insuficiente do Fundeb, 72,88%, e 53,89% de valorização dos magistérios. Não ressarcimento à Secretaria da Educação de Estado dos valores correspondentes às despesas com remuneração de professores estaduais cedidos. Gasto com pessoal equivalente a 57,3% da receita corrente líquida e aumento nos últimos 180 dias de mandato. Crescente déficit orçamentário, pior dos resultados financeiros e econômicos, infringência ao artigo 42, concorre ainda para esse juízo negativo a realização de alterações orçamentárias e não movimentação em conta vinculada, recurso da CID e de royalties. Por essa razão, sou pela emissão de parecer desfavorável às contas da Prefeitura de Tarabai, exercício 2012. Recomendações: autuação de apartado nas questões referentes aos subsídios dos agentes políticos e das despesas, e comunicação ao Ministério Público Estadual. Em discussão, votação aprovada. Contas da Prefeitura de Mairink, relativa a 2012. A TJ, chefia MPC, para parecer desfavorável. Não vejo como dissentir das manifestações desfavoráveis dos órgãos técnicos e da MPC. A instrução processual foram apontados falhas, dentre as quais destacam: incorreções dos aspectos contábeis, resultado orçamentário negativo, déficit financeiro, ausência de disponibilidade financeira para pagamento de dívidas de curto prazo, cancelamento de restos a pagar processados, insuficiente aplicação dos recursos no ensino, 24,38%, e a falta de aplicação da parcela diferida do Fundeb no primeiro trimestre do exercício seguinte, ausência de pagamentos da totalidade dos precatórios, infringência ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Voto, então, parecer desfavorável às contas da Prefeitura de Mairink, exercício 2012, com recomendações, comunicação ao Ministério Público Estadual para as providências cabíveis e autos apartados ou próprios, conforme o caso, para as matérias referentes aos itens demais despesas elegíveis para análise, pagamentos vultosos a título de indenização, quadro de pessoal, cargos em comissão ocupados por familiares do prefeito e execução contratual. Em discussão, votação, aprovado, voto relator. 81, contas do município de Sumaré, exercício 2012. A TJ, chefia MPC, parecer desfavorável. Acolhendo a manifestação da assessoria técnica e do MPC, as contas da Prefeitura Municipal de Sumaré apresentam falhas graves, tendo em vista o não pagamento de encargos, a situação orçamentária e financeira delicada, o investimento insuficiente no ensino, além de diversas irregularidades encontradas no setor de licitação. A situação também é agravada pelas excessivas modificações do orçamento, indicando deficiência no planejamento de médio e longo prazo. Ademais, para atenuar o pesado déficit, a autoridade responsável cancelou o pagamento dos encargos sociais, aumentando o endividamento do município. Por tudo que foi exposto, voto pela emissão de parecer desfavorável. As contas do município de Sumaré, 2012, recomendações: autos específicos para exame da contratação de serviços advocatícios comuns, bem como indício de fracionamento das tomadas de preço 1, 2, 3, 2002 e da concorrência 5 e 6, 2012. Autos apartado para pagamentos indevidos aos agentes políticos e peças dos autos serem encaminhados ao Ministério Público Estadual para as providências de sua alçada. Em discussão, votação, aprovadas. Item 82, retirado de pauta com retorno ao gabinete. Ok.
Itens 83 e 84 em conjunto. Recursos ordinários interpostos respectivamente. 83, pela Semasa, Santo André, contra a decisão que julgou irregulares as contas da entidade referentes ao exercício 2006, permanecendo injustificado o não pagamento de precatório. Item 84, Prefeitura de Caraguatatuba, contra a decisão que julgou irregular o pagamento no exercício 2005 de vale alimentação aos então prefeito e secretários municipais, permanecendo não justificada a mencionada despesa em fase do previsto no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. Relatórios integrais encontram nossa rede interna. A instrução dos recursos é pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, conheço dos recursos. O relator conhece, conhecido. No mérito, uma vez que as razões dos recorrentes não descaracterizaram as irregularidades apontadas, voto pelo improvimento de todos os recursos. Em discussão, votação, aprovado. 85 já foi Já foi relatado. Item 86, recurso ordinário, interposto pelo senhor Milton Álvaro Serafim, prefeito de Vinhedo, em fase de sentença que julgou irregulares as contas da empresa de desenvolvimento de Vinhedo, aplicando multa individualizada de 1.000 UFESPs a ele e ao responsável pela empresa. Preliminar, recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, o apelo não merece provimento. As razões ofertadas mostram-se insuficientes para alterar o decreto de irregularidade como averbado no julgado recorrido. Por outro lado, a penalidade aplicada ao recorrente teve por fundamento o não atendimento no prazo fixado, sem causa justificada, de diligência do conselheiro relator. O recorrente, de fato, deixou de atender a notificação que lhe fora enviada. Todavia, cumprindo determinação exarada nas contas anteriores, adotou providências com vistas ao encerramento da empresa, antes mesmo de ser prolatada a sentença recorrida, deixando, todavia, de noticiá-la a esta Corte. Nessas circunstâncias, e por não restar caracterizada a má-fé, voto pelo provimento parcial do recurso ordinário interposto, exclusivamente para reduzir a multa para 300 UFES. Em discussão, votação, aprovado. 87, o recurso ordinário interposto por Marilza Roberto da Costa, ex-prefeito do município de Espírito Santo do Pinhal, em face da decisão que lhe aplicou multa de 200 UFESPs, em decorrência do julgamento irregular da prestação de contas que condenou a Associação Desportiva Pinhalense à devolução de R$ 91.090, referentes a recursos recebidos da municipalidade no exercício de 2008. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, o recurso merece provimento. As razões recursais se limitaram a requerer a exclusão da multa aplicada à recorrente. De fato, o responsável no exercício de 2008 pelo repasse de valores à associação foi o senhor Paulo Klinger Costa, à época prefeito do município de Espírito Santo do Pinhal. Com o falecimento do titular da cadeira do Executivo, assumiu a vice-prefeita, ora recorrente, mas somente em 2011. Desta maneira, não sendo a recorrente a responsável pelos atos administrativos de 2008, meu voto dá provimento ao recurso ordinário interposto para o fim único de cancelar a multa, mantendo-se no mais os fundamentos da sentença recorrida. Em discussão, votação, aprovado. 88, recurso ordinário interposto pelo senhor João Carlos Faracini, ex-prefeito de Tupi Paulista, contra a sentença que considerou irregulares e negou o registro aos atos de 7 agentes comunitários de saúde levados a efeito no município no exercício de 2011, que restou aplicado ao responsável multa de 200 UFESPs. A TJ chefia pelo conhecimento e não provimento. O MPC, por seu turno, considera que a prática adotada encontra respaldo no parágrafo único do artigo 2º da Emenda Constitucional 1/2006. Conclui propondo o provimento do recurso, o registro dos atos de admissão e o cancelamento da multa imposta ao responsável. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, o exame dos autos revela que, em virtude de convênio celebrado com o município para a operacionalização do serviço de saúde, a Santa Casa de Misericórdia de Tupi Paulista realizou, em 2002, um processo seletivo para a contratação de agentes comunitários de saúde, que contou com a aplicação de provas. A Prefeitura é quem custeava as admissões dos agentes comunitários até então. Os profissionais foram contratados pela Santa Casa durante o prazo de validade do concurso e desempenharam suas funções até a sua contratação direta pela Prefeitura Municipal e a sua inclusão no quadro de servidores do município. Diante do exposto,
considerando a realização de prévio processo seletivo com a participação da Prefeitura Municipal, considerando a boa-fé dos profissionais que submeteram às regras do certame e levando em conta ainda o pronunciamento do Ministério Público de Contas, voto pelo provimento do recurso e pelo cancelamento da multa aplicada ao responsável. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Não há mais processo. Na pauta, consulto a doutora Letícia Matuc Feres sobre eventual interesse processual, alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, excelência. Ok. Está encerrada a sessão.